Nessa aula 3, nós vamos continuar falando da questão da diversidade cultural. Bom, a diversidade ela tem sua origem na colonização do Brasil com a chegada dos portugueses associada à presença do índio e do negro nas terras brasileiras. Holanda, em 1995, ele aponta que os portugueses foram os pioneiros na missão de colonizar o Brasil, sendo os portadores naturais dessa missão. Então ali a gente começa a ter uma diversidade de povos, né? A gente começa a ter aqueles que chegam nos navios negreiros, os indígenas, né? E os europeus que já estavam aqui estão chegando, né? Que chegam junto. Não apenas os portugueses, como também os holandeses e outros povos deixaram as suas marcas no país, né? Por isso que a gente fala que a gente é um país muito diverso, né? Fornecendo elementos constituintes da cultura brasileira. Ainda é necessário considerar que também permanecem características próprias, né? Então a gente tem religiões, e aí a gente tem as religiões que são de origem europeias, a gente tem as religiões que são de origem afrodescendente, né? A gente tem festividades que tem toda essa questão, costumes específicos de cada povo, a gente pode ver isso na alimentação, nos pratos, né? Nas danças, nas músicas. Portanto, essa mistura de raça, de etnias e todos os valores e tradições, né, que nós temos deram origem à diversidade cultural da sociedade brasileira, né? E com o passar do tempo só veio se intensificando isso. Aqui a gente faz uma distinção e é importante a gente entender esses termos, né? Que é a questão do que é cultura, o que é monocultura, né? O nome já diz o que é multicultura e o que é policultura. A cultura, ela ocupa um lugar de destaque na atualidade, embora não se possa deixar de considerar também sua relevância em outros momentos históricos. Entre suas múltiplas conceituações, a cultura ela pode ser reconhecida ou pensada, né, a partir de um conhecimento complexo que envolve a questão da arte, da moral, das crenças, dos costumes e leis adquiridas pelo ser humano ao longo do tempo. O que é monocultura? O termo monocultura. Ele está associado à questão da produção de um único tipo de produto, né? Só uma cultura. Assim, uma monocultura pode ser considerado como uma única cultura. Transpondo essa nação para a área das ciências sociais, não se pode afirmar que no Brasil exista a monocultura, uma vez que nós temos uma diversidade, a gente acabou de falar, né? A gente tem aqui as nossas raízes, né? A nossa origem em povos europeus, em negros, né? Que vieram dos navios negreiros, nos indígenas. Então, a gente tem uma diversidade de cultura, a gente foi formado assim. E nele há grande variedade de costumes, de hábitos, enfim, características que apontam para a existência da diversidade. E o que é policultura? Né? Ela relaciona-se ao cultivo de vários tipos de produto em um mesmo terreno. Técnica muito aceita entre os povos indígenas, que a utilizavam para diversificar a sua produção. Além dos indígenas, há também os registros dos quilombolas, que utilizam essa técnica. Então, a policultura é muito mais uma técnica, né, de produção. E outro contexto importante, né, que a gente fala, outro conceito, é o multiculturalismo. Esse, gente, é o que é mais falado hoje, que é o contrário daquele primeiro do monoculturalismo. Né? Ele pode ser entendido como a existência de várias culturas em determinada região ou país. No entanto, tem uma predominante entre eles, né? Países como o Canadá, na Austrália, a questão do multiculturalismo. E o alargamento das desigualdades sociais no Brasil. Na atualidade, são os exemplos que caracterizam a desigualdade social na sociedade brasileira. Então, aqui ele dá um exemplo. A questão habitacional, com muitas pessoas morando em condições precárias de habitabilidade, vivendo em áreas compostas por favelas
o saneamento básico que resiste e atinge muitos lugares no Brasil, o que coloca, né, até a saúde dessas pessoas em risco, né? Então, ele está dando exemplo disso, né? Dessa desigualdade, onde você tem, às vezes, você tem 1 metro quadrado, né, vivendo às vezes você tem uma pessoa vivendo em 100 metros quadrados e você tem uma qualidade de vida, vamos dizer assim, alta, num alto padrão, né, de sofisticação, de qualidade de vida, e você tem isso na questão habitacional, tá, que ele está se referindo, que é um contexto bastante real, né? E você tem nas favelas, às vezes, em 10 metros quadrados, 4, 5 pessoas vivendo. Houve o avanço das desigualdades na sociedade capitalista, em que predominavam os interesses ligados ao capital, aos lucros, diminuindo, né, os interesses, os direitos da classe trabalhadora aos bens e serviços produzidos, né? O que torna essa classe trabalhadora em situação de desvantagem.